Capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Ainda, Gênesis capítulo 13, versículo 16. 13 e 16. O Senhor está falando aqui também com Abraão. 13 e 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Aí depois, capítulo 15, versículo 3, 15, 3, disse mais Abrão. Abrão está falando com o Senhor aqui, né, com Deus. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E depois nós vamos ler. Eu vou ler aqui direto agora o capítulo 21. Versículo 1, diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Já oramos. Irmãos, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem, né, para compartilhar com vocês nessa noite, que é sobre a questão do tempo de espera. Tempo de espera. A gente não gosta muito de esperar, né, gente? Quem gosta de esperar aqui, dá um glória a Deus aí. Ficar numa fila de banco assim, né? Ficar num consultório esperando 2 horas para ser atendido, né? Numa clínica que você vai fazer um exame, você fica lá sentado esperando. Esses dias atrás aqui eu fiz vários exames aí ia nos lugares, ficava lá sentado, esperando, né? A hora marcada, tudo, mas atrasava e tinha que ficar esperando, né? Ninguém gosta de esperar, né, irmãos? Ninguém gosta de esperar. Mas a gente aprende na palavra de Deus e até com a experiência que a gente vive no dia a dia, que a gente precisa aprender a esperar, né? A gente precisa aprender a esperar. Tanto que eu acho que eu até citei isso aqui no domingo, acho que foi no domingo à noite, eu citei na pregação, que no domingo passado, eu estava pensando, né, muitas coisas,
como diz, a nossa mente nunca para de trabalhar, não é verdade? Sabia que nem quando você está dormindo, a sua mente não para de trabalhar? Eu aprendi isso, né? Que nem quando você está dormindo, a sua mente para, ela está sempre trabalhando, né? E minha mente trabalhando ali, fiquei pensando em várias questões, nesses assuntos, e veio à minha mente uma frase, né? Que logo eu fui e escrevi lá no Face. Eu gosto de, quando vem uma ideia, eu já gosto de escrever logo, para não esquecer. E eu escrevi algo mais ou menos o seguinte, né? Que a espera vamos colocar assim, é a coisa mais difícil no processo do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, né? No processo de cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, a espera é a coisa mais difícil, porque Deus, Ele faz promessas para nós, não é? Mas do momento em que Deus faz a promessa até o cumprimento da promessa, geralmente leva algum tempo. E nesse tempo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que esperar, não é? Nós temos que esperar. Você vê que eu fui lendo aqui, eu li vários textos onde Deus prometeu para Abraão, né? Começa já no capítulo 12 de Gênesis, depois eu fui lendo outros textos, existem outros ainda que eu não li, né? Aqui no capítulo 17 mesmo, quando o nome de Abrão, né, é mudado para Abraão, o nome de Sarai é mudado para Sara. Depois também, quando aqueles dois anjos aparecem, por exemplo, capítulo 18, se você está com a sua Bíblia aí, capítulo 18, versículo 9, capítulo 18, versículo 9, então lhe perguntaram, né, os anjos que tinham aparecido ali para Abraão, lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Né? Então veja, 1 ano antes de Isaac nascer, Deus enviou esses 2 anjos que disseram que daqui a 1 ano ela ia ter um filho, né? Agora, gente, aqui já estava pertinho, né? Aqui estava pertinho, faltava só 1 ano. Mas o processo foi um processo longo, porque não é? Quando Abraão entrou na terra, não é? Quando ele entrou na terra, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tinha 75 anos, né? Ó, aí no capítulo 12 de Gênesis, versículo 4, diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Né? Quando ele saiu de Harã, e foi nessa época que ele foi para a Palestina, porque se você ler a história de Abraão, você vai ver, né? Inclusive tem um livro muito bom, chama Abraão, uma jornada de fé, vocês devem ler esse livro. Mas quando Abraão, na verdade, ele sai da Mesopotâmia, né, de Ur dos Caldeus, aí ele vai para Harã. Aí ele vive um tempo em Harã, o pai de Abraão morre lá em Harã, e aí depois ele vai para a Palestina. Né? Mas quando ele entra, veja, ele tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. E é a mesma época que ele vai para a chamada Terra Prometida, né, para a Palestina. E a gente sabe que quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. Né? Ou seja, 100 menos 75, quantos anos? 25 anos para o cumprimento da promessa. Né? Para o cumprimento dessa promessa aqui. Porque Deus falou para ele que ele ia ter uma descendência muito grande, que se alguém pudesse contar as estrelas dos céus, que é impossível, e se alguém pudesse contar a areia que está na praia do mar, os grãos de areia, que também é impossível, então poderia contar a descendência de Abraão. Né?
Mas diz também que na descendência dele todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas, tal. Vocês viram aí, eu li, né? Mas não nascia esse filho, né? Como que Deus ia cumprir essa promessa se ele não tinha nenhum filho, né? E o tempo foi passando, e 5 anos, e 10 anos, e 15 anos, e 20 anos, e 21, e 22, e 23, e 24. Quando deu 24, apareceu esse anjo e falou, daqui 1 ano, né? A Bíblia até diz que Sara até riu, né? Vocês viram lá no capítulo 18 que a gente estava lendo, versículo 10, né? Versículo 10, no finalzinho diz: Sara o estava escutando, quando o anjo falou, daqui 1 ano eu vou voltar. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, verso 11, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O que significa isso aqui? Que Sara já não tinha mais o ciclo menstrual normal, né? Ou seja, o que aconteceu foi de fato um milagre, né, gente? A gente está falando de um milagre, de sobrenatural, né? E o próprio texto lá de Romanos, o apóstolo Paulo, quando ele fala, no capítulo 4, ele fala de Abraão, ele fala que de uma pessoa já amortecida, Deus deu uma descendência, né? Já amortecido porque Abraão também era um homem de 100 anos, né, gente? Ele já não tinha mais, né, a potência masculina, vamos dizer assim. Então foi um fato, foi um milagre, né? Quando você começa a ler a Bíblia, se você não crê em milagre, fecha a Bíblia e esquece de Deus. Porque a Bíblia é um livro de milagres, é um livro de sobrenatural. O nosso Deus é um Deus de milagres, amém, irmão? É um Deus do sobrenatural. E aqui, diz aqui, aí o versículo 12 diz, riu-se, pois Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Agora olha o 14, que bênção, né? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Que pergunta, né, irmãos? A Sara estava ali, né? E eu penso que nós, no lugar dela, talvez faríamos a mesma coisa, né? Porque não é fácil você viver pela fé. Viver pela fé é um desafio muito grande, né? Mas Deus, Ele quer nos ensinar a viver pela fé. E, então, como eu estava falando, né? Deus, veja, através do tempo de espera, Deus nos prova em 3 áreas. Fiquei pensando nisso hoje, baseado na história de Abraão, que Deus, através do tempo de espera, Ele nos prova em 3 áreas. Não é fácil esperar. Veja que Abraão esperou 25 anos. Depois você vai ver aqui no texto bíblico, ainda em Gênesis, José, ele teve aqueles sonhos, que os irmãos dele iam se prostrar diante dele, não é? Demorou também para se cumprir, demorou mais ou menos 20 anos também, porque a Bíblia diz que José tinha 17 anos quando ele teve o sonho, quando ele se tornou governador do Egito, ele tinha 30, só que os 7 primeiros anos foram de fartura, né? Então, 30 mais 7, 37. Quando os irmãos dele foram lá na época da fome, ele devia estar beirando, quase devia ter uns 38, por aí, 39, 17, né? Quer dizer, dá mais de 20 anos também, o cumprimento do sonho, que não deixou de ser uma promessa. Quando você vai você vê como que é um padrão, né, gente? É um padrão. Estou querendo mostrar para vocês que é um padrão, né? Você vai para a vida de Moisés, você vai ver que, eu estava lendo hoje também, em Atos, diz, né,
em Êxodo também, mas se não me engano é Atos que fica mais claro, Atos capítulo 7, fala que Moisés, ele quis, livrar o povo dele do Egito, isso quando ele tinha 40 anos de idade, que ele estava lá no Egito. E ele achou que era naquele momento que Deus ia usar a vida dele para libertar o povo de Deus do cativeiro. Só que aí ele teve que fugir, porque ele matou um egípcio e tal, não vou entrar em detalhes aqui porque não dá tempo. Ele teve que fugir e ele ficou mais 40 anos no deserto. No caso de Moisés, então, a espera foi muito grande. Porque ele ficou 40 anos no deserto. Não é? Eu até estava comentando com a Simone esses dias, a gente conversa sobre esses assuntos, estava falando para ela, olha, eu acho que Moisés, ele esperou tanto, que quando Deus falou com ele, eu acho que ele nem queria mais. Tanto que ele fica falando, não, Senhor, não vou, não tenho condição, tal. Ele fica dando várias desculpas, assim, quando você lê lá em Êxodo. Porque acho que, mas isso aí é um negócio interessante. Às vezes a pessoa, demora. Veja, demora para nós, mas viu aqui que eu li aqui, capítulo 21, versículo 2, 21, 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, mas olha o que diz. No tempo, o que diz a sua Bíblia aí? No tempo, minha tradução diz, no tempo determinado. De vocês diz o quê? Tempo que Deus havia marcado, é isso? Então, havia tratado, outra tradução. Que Deus lhe falara. Então, na verdade, as coisas fogem ao nosso controle, mas não fogem ao controle de Deus. Amém, irmãos? Deus faz tudo no tempo certo, no tempo dele, Então, no caso de Moisés, mas já tinha passado tanto tempo que às vezes, esses dias eu estava pensando, acho que Moisés ele já tinha até se acostumado a morar no deserto. Não era uma vida luxuosa, mas era uma vida sossegada. Ele vivia ali, ele tinha casado, com Zípora, ele tinha, se não me engano, tido 2 filhos. Ele não tinha um negócio próprio, mas ele não ia morrer de fome, porque o sogro dele criava lá ovelhas, e ele cuidava dos rebanhos do sogro dele. Tanto que a Bíblia diz que quando Deus apareceu para Moisés na sarça, ele estava cuidando do rebanho do sogro dele, do Jetro. Assim, ele estava com 80 anos. 80 anos, Está certo que o pessoal vivia um pouquinho mais naquela época, mas 80 anos, já estava acomodado, já estava numa certa zona de conforto. O que ele ia querer mais? Mas, gente, com 80 anos, o que Deus tinha para a vida de Moisés não tinha nem começado ainda. Não tinha nem começado ainda. Aí é que agora que a adrenalina ia chegar, Agora é que a coisa ia começar. Agora é que os acontecimentos iam começar mesmo, porque Deus mandou ele para o Egito para falar com o faraó e libertar o povo. Aí 40 anos de deserto com o povo, liderando aquele povo rebelde. Então, percebe o padrão? Davi também foi ungido rei muito novo, mas da primeira unção que ele recebeu do profeta Samuel até o dia que ele assumiu o trono, passaram-se vários anos, também mais ou menos aí uns 15 anos, Aí você pode pegar o apóstolo Paulo também, O apóstolo Paulo, depois da conversão dele, o ministério dele assim não deslanchou antes de vários anos. Paulo também, mesmo depois de convertido, ele ficou alguns anos na obscuridade. Você vê que ele estava lá em Tarso, meio esquecido lá, quando Barnabé foi buscar ele lá. Basta ler o livro de Atos dos Apóstolos que você vai ver. Barnabé foi lá para Antioquia, a igreja de Antioquia começou a crescer, aquele avivamento. Barnabé precisava de ajuda, ele lembrou de Paulo.
Aí ele foi até Tarso, procurou lá, as cidades não eram muito grandes, ele não tinha um endereço, não tinha nada. Ele foi lá, procurou Paulo, achou, falou: Paulo, você precisa ir comigo para Antioquia para me ajudar, porque a obra lá está, né, tá muita conversão, muita gente precisando ser discipulada e tal. E é aí que começa, o ministério de Paulo começa a deslanchar mais, mas isso já tinha uns anos que ele tinha se convertido. Já tinha alguns anos que ele tinha encontrado Jesus lá na estrada de Damasco. Não foi assim da noite para o dia que Deus começou a, né, que o ministério do apóstolo Paulo começou a deslanchar. E o próprio Senhor Jesus, né, irmão? Se você pensar, o próprio Senhor Jesus, o ministério de Jesus começa quando ele tinha 30 anos. 30 anos, né? E Jesus já tinha consciência de quem ele era, né? Quando ele tinha 12 anos, ele já falou lá, não foi? Para os doutores, naquela passagem que ele estava conversando com os doutores lá da lei em Jerusalém, e ele falou que estava tratando dos negócios do pai dele, ele tinha consciência da missão dele, de quem ele era, né? Mas só foi começar mesmo o ministério de Jesus quando ele tinha 30 anos. Né? Porque para o judeu, a maturidade chega aos 30 anos. Né? Nós, na nossa cultura aqui, a gente fala que a pessoa se torna maior de idade aos 18. Né? Maior de idade aos 18. Maior de idade é uma coisa, né? Mas a maturidade mesmo, com 18 anos, um jovem não tem maturidade, né? É com os 30 anos aí que o judeu ele entendia que o homem se tornava maduro aos 30 anos, que ele tinha maturidade. Então, se Jesus começasse o ministério dele antes dos 30 anos, não teria credibilidade. Então, Jesus começa o ministério com 30 anos, mas teve que esperar vários anos, né? Também. Então, veja, gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que a espera é um padrão. É um padrão. Nas vidas dos homens de Deus, a espera é um padrão. A espera para que a promessa se cumpra, ou a espera para que você receba aquela bênção que tanto você deseja de Deus, e que talvez Deus tenha falado ao seu coração que Ele vai lhe conceder essa bênção. Né? Então, existe um tempo de espera. Agora, então, como eu disse, vou repetir, Deus, através do tempo de espera, Ele nos prova em 3 áreas. Em 3 áreas. Primeiro, irmãos, a nossa fé será provada. Né? Nesse tempo de espera, a nossa fé vai ser provada. Né? Abraão aqui ele foi provado. A gente sabe que Abraão é chamado, né, de o pai da fé, né? E realmente Abraão foi um homem de muita fé, gente, porque é interessante, né? Se eu não me engano, eu até escrevo isso lá no livro, porque hoje a gente tem fé em Deus, mas a gente tem a palavra de Deus, né? A gente tem a palavra de Deus. Você lê a Bíblia, não lê? Está aqui, Deus falou. Então você vai ver, você vê, eu estou falando aqui do padrão, né? De Deus agir. Então, a gente vai vendo, a Bíblia revela Deus, revela o padrão de ação de Deus para nós. Agora, quando Deus falou com Abraão pela primeira vez, não tinha uma linha da Bíblia escrita. Não tinha. Tanto que o texto está aqui em Gênesis. Não tinha uma linha da Bíblia escrita. Era pura fé, ele tinha que crer. Quando Deus falou para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai aí do lugar que você está acostumado a viver, a sua cultura, a sua família, sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Porque você precisa sair, precisa obedecer. E aí eu vou fazer de você uma grande nação. Para ele obedecer, ele teve que ter muita fé, né? Porque ele não tinha nada em que se apoiar. Hoje a gente pode falar, não, a gente tem a Bíblia, a gente tem a revelação de Deus em Cristo, a gente tem a história da igreja, a gente tem tantas coisas sobre as quais a gente pode apoiar a nossa fé, mas Abraão não tinha nada, era tudo
embrionário aqui, tudo início. Por isso que ele é chamado o pai da fé, né? Porque em vários momentos da vida de Abraão, ele teve que demonstrar fé. Mas também, em vários momentos, a fé de Abraão vacilou também. Não é? Por exemplo, a gente tem duas situações aqui, eu não vou ler porque é muita coisa, né? Mas no próprio capítulo 12, você tem uma situação, quando Abrão, ainda era Abrão, ele vai para o Egito, né? E depois você tem uma outra passagem, que é o capítulo 20, né? Capítulo 20, quando eles vão para Gerar, né? Para peregrinar em Gerar. Nessas duas ocasiões aqui, Abraão ele titubeia na fé. Porque é aquelas passagens que ele fala para a mulher dele dizer que não era mulher dele, dizer que era irmã dele. Ó, chega lá, você fala que você é minha irmã, para que os homens do lugar não me matem para ficar com você. Né? O texto diz que ela era muito formosa, é até interessante, né? Esses dias eu vi até um debate no Face, lá, uns teólogos lá falando sobre isso. Mas como que é uma mulher tão idosa, né? Era tão bela a ponto de Abraão correr risco de vida e tal, risco de morte, no caso, risco de ser morto. Até algumas pessoas estavam dizendo, né, que talvez, não sei, o padrão de beleza da época, enfim, né? Mas o fato é que Abraão, esse risco era um risco real, porque Abraão teve medo de ser morto para que os reis, e não era qualquer um, eram os reis dos povos lá que ele ia visitar, né, ficasse com Sara, né? Então, gente, mas aqui ele teve, né, eu já falei isso, ele vacilou na fé aqui, porque a vida de fé é assim, irmãos, né? A vida de fé é assim. Infelizmente, ou felizmente, porque você vê que num determinado momento Abraão teve uma fé fantástica, né? Eu sempre falo, o fato dele deixar a terra dele, a Mesopotâmia, lá, Ur dos Caldeus, sabe, foi um ato de fé muito grande, porque é como eu falo, né? Vocês sabem, a minha filha está lá há 2 meses, 2 meses e 10 dias, estou contando os dias, 2 meses e 10 dias, ela está lá na Europa, né? Mas, gente, a gente se fala quase todo dia, né? Ela liga e faz Skype, parece que ela está dentro de casa. Agora, nessa época aqui, se Deus quiser, ela vem para, pelo menos, passar um tempo aqui com a gente no meio do ano, se ela for continuar lá. Mas nessa época aqui, uma mudança dessa, era uma ruptura total. A pessoa provavelmente nunca mais ia voltar. Como Abraão nunca mais voltou. Ele nunca mais voltou para a terra dele. Não tinha telefone, não tinha fax, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, não tinha esses meios de comunicação. Era um rompimento total, era quase que morreu. Aquelas pessoas para ele praticamente morreram. A família dele que ele deixou lá, em Ur, morreu, ele nunca mais viu. Ele nunca mais conversou com aquelas pessoas. Veja o nível de renúncia, né? Enfim, né, ir para uma cultura diferente. Hoje mesmo, né, como eu estou falando, a pessoa vai viajar para um país, vai mudar para um país, né? A pessoa pode se informar, pode, né? Eu falo que quando eu fui lá para Cabo Verde, lá na África, que eu fui ficar lá 2 semanas, antes de ir eu fui para a internet, pesquisei tudo que eu podia sobre os lugares, sobre a história. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha uma noção, né? Mas naquele tempo as pessoas não sabiam de nada, para onde estavam indo, como que eram as pessoas, não é? A cultura, nada. Então, foi realmente uma atitude de fé. Mas nesse processo de espera, a fé de Abraão foi provada várias vezes, e ele teve momentos que ele titubeou, como nesses momentos. Por quê? Aí é aquela história que a gente fala, se Deus tinha dito para ele que ia dar
uma descendência para ele, ele não tinha que temer a morte. Concorda comigo? Ele não tinha que mentir ou contar uma meia-verdade. Ele tinha que confiar em Deus, ele tinha que falar a verdade, confiar em Deus, porque se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Mas ele titubeou na fé, porque ele mentiu. Né? Então, veja que a fé de Abraão, ela tem altos e baixos, até que lá na frente, quando ele já tem Isaac, quando Isaac já é um rapaz, que Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, que é a última prova, o grande último teste de fé, ele foi aprovado, porque ele já tinha tido experiência, tanto com os acertos como com os erros. Mas o fato, gente, é que no tempo de espera, Deus ele vai provar a nossa fé. A sua fé vai ser provada, a nossa fé vai ser provada. Não é? Porque, como eu sempre digo, nós não estamos lidando com coisas palpáveis, com coisas concretas. Falar de fé é algo, né, que você não lida com a coisa empírica, né, com a coisa concreta, uma coisa palpável. Você lida, né, com coisas, né, que não são palpáveis, por assim dizer, abstratas. Não é? Mas a caminhada com Deus é isso, a nossa fé vai ser provada, não é? Nós vamos ser provados. E Deus usa, né, gente? Você percebe que a espera é um instrumento que Deus usa para trabalhar na nossa vida? Não é fácil esperar, né? Já falei, repito, não é fácil. Mas você pode ter certeza que esses homens todos que eu citei, Abraão, José, Moisés, Davi, Paulo, o próprio Jesus, todos eles, né, foram sendo trabalhados por Deus nesse processo de espera. Deus vai trabalhando na nossa vida, né? A questão é assim, é que nós temos que, a gente tem que, como hoje eu estava conversando com um pastor, com 2 pastores na verdade, e um deles falou uma frase interessante, né? Ele falou, que se aplica aqui, ele falou assim, ó, a questão não é o que as pessoas fazem com você. A questão é como você reage ao que as pessoas fazem com você. Certo? Esse é o segredo. Porque tem pessoas que elas se abatem, elas se tornam pessoas piores. Diante do que as pessoas fazem com elas se tornam pessoas piores. Pessoas cheias de ressentimento, cheias de ódio, cheias de amargura, cheias de inveja. Se tornou uma pessoa pior. Então a questão não é o que as pessoas fazem com você, porque as pessoas vão fazer alguma coisa com você. Não é? Todos, se eu der a oportunidade aqui, todo mundo vai ter algum problema que teve ou que está tendo de relacionamento com alguém, em alguma esfera, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família. Vai ter. Pessoas que te traíram, pessoas que te caluniaram, pessoas que, não é, foram injustas com você. Todo mundo tem uma história. Agora, o que você faz com isso? Você usa isso como uma oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor, ou você vai, né, se tornar uma pessoa amarga? Amarga. Não é, gente? Então, temos que meditar nisso. E a mesma coisa, Deus, ele usa a espera. Deus, ele usa a espera para trabalhar na nossa vida. Então, o que é que nós vamos fazer com a espera? Que você vai ter que esperar, isso é fato. Que eu vou ter que esperar, isso é fato. A questão não é que nós vamos ter que esperar, a questão é o que nós vamos aprender com a espera, o que nós vamos fazer com isso. Vamos permitir que Deus, né, nos melhore como pessoas, né? Vamos ser aprovados quando formos provados na nossa fé? Essa é que é a questão. Outra área, eu disse 3 áreas, né? Então, através do tempo de espera, a nossa fé será aprovada. E também será aprovado o nosso
irmãos, o nosso amor será provado. Nosso amor. Veja que aqui, a gente leu o capítulo 12, né? No capítulo 13, Abraão já tem uma situação, porque ele traz o sobrinho Ló, né? Ele traz com ele para a Palestina, ali para a Terra Prometida, ele traz o sobrinho Ló. E aí a Bíblia diz aqui que houve uma contenda. Versículo 7, capítulo 13, 7, ó. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Né? E aqui então, Abraão conversou com seu sobrinho, tal, eles decidiram se separar para que a contenda não aumentasse, para que o clima não ficasse pior entre eles, eles decidem se separar. Eles se separam. A Bíblia diz até que aqui é a hora que Ló, ele vai na direção das cidades de Sodoma e Gomorra. Né? Que eram, quando você olhava assim a grama lá, para o lado de Sodoma e Gomorra, a grama era verdinha, né? Pasto verdinho. E aí a Bíblia diz que Ló, ele levantou e falou, eu vou para lá. Abraão falou, então vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele foi, né? Só que ele foi chegando perto das cidades lá pecaminosas, né? Cidades que foram destruídas por Deus por causa do homossexualismo, né? Do pecado do homossexualismo, né? Veja como a Bíblia está aqui, né? Não dá para a gente mudar a Bíblia, né? Embora as pessoas estejam querendo tirar certos textos da Bíblia, mas está aí, não tem como a gente mudar, né? Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da sodomia, por causa do homossexualismo, enfim. Então, só que Ló, ele foi para lá, né? Muito cuidado, né, gente? Porque às vezes a grama está verdinha lá, mas pode ser um perigo, viu? Esse negócio de grama verdinha. Já viu aquela história que fala que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Muito cuidado, né? Muito cuidado com esse negócio de grama verdinha. Pode ser um perigo, né? Você vê, Abraão não foi para o lado da grama verdinha, mas Deus abençoou ele. Ele foi para o lado que estava meio marrom, assim, estava meio seco. Mas com a bênção de Deus, né? Deus prosperou Abraão, né? Então, gente, mas ó, você vê, aqui você tem essa situação, eles se separam. Aí no capítulo seguinte, já no 14, tem uma situação em que alguns reis levam cativos os moradores daquelas cidades, onde Ló estava. E Ló com a família dele, com a esposa dele, com as filhas dele, são levados cativos. Não é? E aí chegou aos ouvidos de Abraão, que Ló tinha sido levado cativo por aqueles reis, estava longe já. E aí é aquela história, né, que a gente sempre diz, né? Abraão, ele não deu com os ombros, né? Falou, paciência, problema dele, né? Ele escolheu, ele não quis ir lá perto daquela cidade, paciência, está colhendo o que plantou, né? O que Abraão fez? A Bíblia diz que Abraão pegou 318 homens. Por isso que a Igreja Universal faz aquela campanha dos 318. É daqui que eles tinham. Acho que não faz mais, né? Eu fazia, não sei. Né? Os 318. Faz ainda? Gente, vocês estão muito bem informados, hein, gente? Estou começando a ficar preocupado. Vocês estão indo lá? Olha lá, ele fica assistindo na televisão ainda. Ah, que é isso, gente? Vocês deviam ouvir as aulas do pastor Ronaldo no WhatsApp. Ver... Ô, irmão Valdir, dá um jeito aí, meu irmão. Negócio da... Mas Abraão pegou 318 nascidos na casa dele e pegou outro, né? Chamou outras pessoas que moravam ali perto dele, lá, alguns homens que tinham guerreiros também, tal, e foi lá atrás daqueles reis que tinham levado Ló cativo e libertou Ló e a família dele. E libertou todo mundo, na verdade, não só Ló e a família, mas todos os cativos ele libertou e trouxe, né? E aí depois ainda, irmãos, depois quando
quando você chega no capítulo 18, que aparecem aqueles anjos para Abraão, eles vão, né? Eles passam ali na casa de Abraão, eles conversam com Abraão, mas eles vão, o objetivo deles é a destruição de Sodoma e Gomorra. Porque eles falam, nós viemos para ver se o clamor que subiu até os céus equivale. Né? Se a pecaminosidade dessa cidade chegou mesmo a esse nível que está chegando nos céus lá. Porque se for assim, essas cidades vão ser destruídas. E aí, gente, Abraão lembra do quê? Que o sobrinho dele mora lá. O mesmo Ló, que ele tinha tido problema de relacionamento, né? Pelo menos os pastores dos dois tinham tido problema, eles tiveram que se afastar. Aí ele tinha ido salvar o Ló, quando os reis tinham levado Ló cativo. Ele lembrou que o sobrinho dele morava lá. E aí o que ele fez? Ele começa, né, está aí no capítulo 18, ele começa a interceder por aquelas cidades. Mas por quê? A preocupação de Abraão era, né, penso eu, principalmente com seu sobrinho. Então você vê aqui, né, que veja, nesse tempo de espera, né, o amor, né, nós somos provados no amor, porque aí é aquela história, né, mas, como eu falei, ele quis ir morar lá, né, paciência. Não, Abraão intercedeu, e Deus não poupou as cidades, né, mas Deus poupou Ló, poupou as filhas de Ló, só não poupou a mulher de Ló, porque ela olhou para trás, né? E os anjos falaram para Ló, você vai, não olha para trás, não olha, vai embora, não olha para trás, né? Mas ela olhou para trás. Essa coisa de olhar para trás é aquela dúvida, né? Aquela coisa de um pé na igreja, um pé no mundo, né? Como diz o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Não se decide, não se entrega. Quer Deus, mas também, sabe, quer o mundo, né? Fica dividido, né? Então, essa mulher de Ló, ela representa isso. Ela representa a pessoa que olha para trás. E, infelizmente, ela se perdeu. Mas Ló foi salvo. A intercessão de Abraão foi ouvida. Nesse sentido, foi ouvida, porque Ló foi salvo, as filhas de Ló foram salvas. Não é? Então, a gente vê o amor de Abraão por esse sobrinho, mesmo tendo tido problemas, mesmo tendo tido que se separar. Não é? Você vê que Abraão, ele foi lá buscar ele quando ele tinha sido levado cativo, que Abraão intercede pelo sobrinho diante de Deus. Porque nesse período de espera, o nosso amor vai ser provado. Viu, irmãos? O nosso amor vai ser provado. Como está o seu nível de amor aí? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Como está o seu nível de amor aí? E por último, né? Por último, Deus, através do tempo de espera, Ele nos prova também em nossa paciência, não é? Através do tempo de espera, Deus nos prova em nossa paciência. Então Deus nos prova em nossa fé, em nosso amor e em nossa paciência. Veja que no capítulo 16 faltou paciência, né? Faltou paciência, que é aquele capítulo, vou resumir aqui para vocês, que eles esperavam tanto aquele filho que não vinha, que um belo dia a Sara teve uma ideia, né? Ela falou assim, quer saber? Eu vou oferecer para Abraão, para ele se deitar com a minha serva, Agar. Eles tinham escravos na época, Agar era uma escrava, era uma serva, não é? Por quê? Tinha mesmo, havia essa cultura, né, na época, uma cultura obviamente que não era pautada nos padrões de Deus, mas existia essa cultura de que se uma pessoa não conseguisse gerar filhos, ela daria uma serva para o marido, e o filho que nascesse seria deles. Até porque se tratava de um escravo, né? De uma escrava.
E aí Sara, naquele momento de impaciência, né? Aquele momento de impaciência, ela pensou isso, foi falar com Abraão. Abraão também, né, falhou. Foi um momento também que ele poderia ter dito para ela, não, vamos esperar, vamos esperar, né? Vamos aguardar, Deus vai agir, Deus vai fazer. Mas quem sabe também, pressionado ali pelas circunstâncias, né? Muito cuidado, né, irmãos, com as circunstâncias nos pressionando. Pressionado pelas circunstâncias, ele impacientemente ele aceita a proposta de Sara, né? Enfim, tem um filho com Agar, que era a serva de Sara, Agar. E aí nasce quem? Nasce Ismael. Ismael é pai de quem? Irmãos, Ismael é pai dos árabes. Ismael é pai dos povos árabes. E a gente sabe que, alguns anos depois, nasceu Isaac, que é pai do povo judeu, povo de Israel. E a gente sabe que até hoje os árabes e os israelenses estão brigando nisso. Até hoje. Começou aqui. Tanto que os dois já tinham rivalidade entre eles. Tanto que Abraão teve que mandar Agar e o Ismael embora de casa. E ali nasceu uma rivalidade entre esses povos que perdura até hoje. Até hoje perdura. Não é? Olha que coisa. Tudo por causa da impaciência ali. Impaciência. Né? Não tiveram ali a paciência, né, de aguardar. Então, gente, através do tempo de espera, Deus ele vai provar, ele vai testar também a nossa paciência. Né? Deus vai nos provar nessas 3 áreas: nossa fé, nosso amor, na nossa paciência. Eu acredito que em várias outras áreas. E veja, irmão, a gente tem que ter um discernimento. Eu vou fechar essa mensagem com isso. A gente precisa ter um discernimento para a gente saber a hora de agir e a hora de ficar parado. Porque, irmão, tem hora que a gente tem que agir, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas tem hora que você tem que ficar parado, não tem outra coisa para você fazer. Tem hora que você tem que esperar. E se você quiser fazer alguma coisa na hora que você tem que esperar, você só vai fazer meleca. Entendeu? É que às vezes a gente fica ansioso. É aí que, olha, irmãos, é aí que a gente vê pessoas errando. Quantas pessoas erram? Fazem mudanças drásticas nas suas vidas porque não têm a paciência de esperar. Sabe? Erra, compromete toda a família, às vezes, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, uma mudança, sei lá, uma mudança assim drástica que mexe com a vida da pessoa, que mexe com a família, sabe? Uma mudança de igreja, ministério, né? Quantos pastores, quem sabe, arruinaram ministérios, por quê? Porque não tiveram a paciência de esperar o tempo de Deus para as coisas, né? Deus tem o tempo dele. Como eu falo, aí é muito importante a gente saber discernir, né, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, porque vai ter momentos que Deus vai falar, agora, vai. Aí você tem que entender e vai. Ou faz alguma coisa. Mas tem horas que você faz uma análise, né? Eu converso muito com a Simone, né? A gente olha muito, pensa na nossa vida, no nosso ministério, tem hora que dá vontade de fazer alguma coisa. Se a gente fizer isso, a gente vai quebrar a cara. Então, vamos esperar, vamos ter calma, vamos ter paciência, não vamos colocar os pés pelas mãos, porque tem hora que tudo que você pode fazer, é esperar e confiar. Amém, irmão? Veja, por favor, eu não quero aqui incentivar ninguém a ser preguiçoso, né? Porque até eu falei na última aula que eu mandei para vocês, né? Sobre vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né?
Provérbios capítulo 6. Não é isso que eu estou dizendo. Se você sabe o que você tem que fazer, faça. Até quando você está esperando, você não está parado, você está fazendo alguma coisa. Não é? Mas certas decisões, certas mudanças drásticas, a gente tem que ter muita convicção de Deus que deve ser feita. Senão, o que você tem que fazer é, basicamente, esperar e confiar. Né? Você vê que houve uma grande... Porque, gente, a família de Abraão nunca mais foi a mesma depois que ele teve esse filho aqui, o Ismael. Foi uma confusão total. O Ismael nem tinha nascido ainda. A Bíblia diz que a Agar já começou a desprezar a Sara. Aí a Sara maltratou a Agar. Aí a Agar fugiu para o deserto. Não foi? Aí Deus apareceu para Agar no deserto. E falou para ela, ó... Quer ver? Me ajuda a achar esse texto aí. Capítulo 16, versículo 12. Não, versículo 11. Gênesis 16, 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Aqui é o anjo falando com Agar, grávida, no deserto. Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Agora, olha o verso 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Gente, esse versículo aqui ele é fantástico, né? Porque quando você olha para esses povos, né? Todo o respeito que eles nos merecem, mas esses povos árabes que abraçaram o islamismo, você vê que eles agem assim. Não é assim? É até pesado, mas ele fala, ó, o seu filho vai ser como um jumento selvagem. Porque eles vão para cima, para matar ou morrer. São esses terroristas que vão para cima, não importa se eles vão perder a vida deles, eles vão para matar, para aterrorizar. Tem aquele brio da guerra, são guerreiros. O Senhor falou para ela que o seu filho vai ser como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará a fronteira a todos os seus irmãos. A gente vê que Israel está cercado ali, né? Por esses povos que estão sempre querendo destruir o povo de Israel. Esses dias mesmo, não sei se está dando na TV, porque eu não estou olhando, mas eu tenho um rapaz que é um judeu, é um judeu mesmo, é um judeu brasileiro, que ele mora lá em Israel, e ele não é cristão, ele é adepto do judaísmo, né? Mas eu fico vendo as postagens dele, ele estava mostrando que esses dias lá o Hamas, né, que é aquele grupo terrorista, acho que da faixa de Gaza lá, estava lançando os mísseis contra Israel. Aí as baterias antiaéreas de Israel muitas vezes conseguem interceptar no ar ainda esses mísseis. Às vezes não. Né? Então assim, eles vivem ali, eles vivem lutando, né, o tempo inteiro. Israel está cercado, por assim dizer, de inimigos por todos os lados, né? Que são os povos árabes ou os povos que terminaram abraçando o islamismo, né? E que se tornaram inimigos de Israel. Então, gente, eu estou mostrando aqui o quê? O que eu estou querendo falar aqui? Que, olha quanta confusão existe até hoje, por causa da impaciência. Né? Então, seria melhor Abraão ter esperado, né? E confiado. Mas no momento de impaciência, ele aceitou a proposta da esposa. E aí, ele não é que isso permanece até hoje, é que lá nos dias dele não teve paz. A Agar e a Sara foi uma rivalidade intensa. Depois nasceu Ismael. Aí, tudo bem, Sara ficou grávida. Aí nasceu Isaac. Aí o Ismael ficava zombando do Isaac. Chegou um ponto que Abraão teve que mandar a Agar e o Ismael embora de casa. E embora a Sara deva ter ficado com o coração jubilando,
por aquela mulher ter ido embora da casa dela com aquele menino, embora a ideia tenha sido dela, hein? Lembra lá. Mas ela ficou toda feliz porque a mulher foi embora com o filho, mas o coração de Abraão não ficou feliz, porque o menino era filho dele, não era filho da Sara, mas era filho dele. Então ele sofreu. A família sofreu emocionalmente. Sara sofreu, Abraão sofreu, Agar sofreu, os meninos sofreram, Ismael sofreu, Isaac sofreu, tudo por quê? Não tiveram paciência para esperar. Então, Deus, através do tempo de espera, nos prova em 3 áreas: na nossa fé, no nosso amor e na nossa paciência. Estamos sendo aprovados ou reprovados? Pense nisso. Vamos ficar de pé na presença de Deus?